Uma pessoa que vence a si mesma, ela vence qualquer coisa. Nós somos as maiores pedras de tropeço nas nossas próprias vidas. Se eu consigo pular os meus próprios obstáculos internos, nada me para. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês, que Deus os favoreça, que Ele honre cada um de vocês e que todos vivam dias extraordinários em nome de Jesus. Caso alguém queira fazer as suas anotações, o título da mensagem de hoje é Completos pela Guerra. Hoje nós iremos falar sobre o verdadeiro propósito das guerras que nós enfrentamos. Se eu fizer essa pergunta a você, qual é o verdadeiro objetivo de uma batalha, tribulação ou momentos difíceis que nós enfrentamos? Qual seria a sua resposta? Muitos acreditam que é gerar algum tipo de perda, e por isso muitos acabam desistindo no meio da caminhada. Tiago 1, a partir do versículo 2, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Esse versículo vai exatamente na contramão do que a grande maioria acredita. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Para quem não entende, isso é conversa de maluco. Porque se tem uma coisa que não traz alegria, naquele momento pelo menos, são as provações, as lutas, os momentos difíceis que nós passamos. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o nosso foco não pode estar no agora, porque o agora é passageiro. Então nós não focamos naquilo que nós conseguimos ver agora, mas sim naquilo que está por vir. Quem vive focado nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades, quem vive analisando esse tipo de contexto, vive parando ao longo de toda uma vida, vive desistindo. Se nós pegarmos a própria história de José, José foi jogado dentro da prisão, porém a prisão o levou até o palácio. Se nós pegarmos a história daqueles 3 jovens que foram jogados dentro da fornalha ardente, eles saíram e foram promovidos. As lutas chegam para nos trazer algo que nós não temos, seja do ponto de vista interno ou do ponto de vista externo. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. As lutas nos tornam completos. Na Viva esse texto diz assim: queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações. Tem alguém com uma vida cheia de dificuldades e tentações? Levanta a mão para mim, por favor. Todos nós. Então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem a oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Não se desviem das suas lutas. E por quê?
Ninguém vence aquilo que não enfrenta. Ninguém supera aquilo que não tem a coragem de encarar. Então, se tem lutas, se existem batalhas, eu preciso enfrentá-las. A recompensa que Davi recebeu só foi possível porque ele teve a coragem de enfrentar Golias. E quando nós falamos dessa batalha, antes da batalha, Davi era o quê? Anônimo, desprezado por muitas pessoas. Davi era solteiro, ou seja, não tinha realização na vida sentimental. A Bíblia não descreve qual era a condição financeira de Davi, mas dá-se a entender que ele vivia uma vida simples. Depois da guerra, herói nacional, se tornou um homem muito rico, pôde se casar com a filha do rei e se tornou um homem altamente respeitado. Porque quando a perseverança de vocês, afinal, estiver plenamente crescida, vamos juntos, diga isso comigo por favor, vocês estarão preparados, mais forte, diga isso, eu estarei preparado, para o quê? Se você tiver aonde anotar, anote a seguinte frase, por favor. Os desistentes não vencem, assim como os vencedores não desistem. Os desistentes não vencem, assim como os vencedores não desistem. Então, quem deseja subir ao nível mais alto, a palavra desistência, desistir, precisa ser eliminada do teu vocabulário. Gênesis 32, do 22 ao 28 diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Vamos juntos, diga isso por favor. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Nós sabemos que esse homem não era um homem comum. Foi um anjo que veio até ele. Se foi o anjo, quem o enviou até Jacó? O próprio Senhor. Essa foi uma batalha que foi o próprio Senhor que forjou? Foi. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que tenho para vocês. Você acredita que o Senhor enviaria um anjo até Jacó com o propósito de tirar alguma coisa dele? Você acredita que o Senhor o colocaria numa batalha onde ele estava sozinho, com o propósito de trazer dor, humilhação, vergonha, angústia, sofrimento para ele? De maneira alguma. Se o Senhor enviou a luta, era porque o Senhor queria acrescentar alguma coisa que Jacó não possuía. O propósito, ele só ficou claro no final, que foi quando aquele homem foi abençoado. Muitas vezes nós não entendemos por que algumas lutas chegam. Muitas vezes nós não entendemos porque nós passamos por algumas coisas. Eu acredito que todo mundo, a começar por mim, já entramos em algum momento naquele campo do questionamento. Senhor, mas por que eu? Senhor, mas por que comigo? Senhor, por que com a minha família? Senhor, por que no meu casamento? Senhor, por que na minha saúde? Senhor, tinha tanta conta bancária para você escolher, por que o Senhor escolheu atingir a minha conta bancária, minha vida profissional, financeira? Considerem motivo de alegria cada tribulação que vocês passarem, porque ao final dela vocês serão maduros e completos. E o final do versículo diz assim: sem que nada lhes falte. As lutas vêm para acrescentar
tudo aquilo que nos falta, seja em recursos externos ou em recursos internos. É na luta que nós desenvolvemos coragem, é na luta que desenvolvemos a verdadeira fé. E muitas vezes eu vou falar pelo Vitor. Eu já compartilhei aqui em outras vezes que eu sofri muito com a mentira. Mas a mentira que eu contava não era para terceiros. Eu vivi mentindo para mim. Eu confesso que eu criava um roteiro na minha mente, onde eu me colocava numa posição onde quem lesse a minha mente ia achar que eu era o cara. Sou corajoso, sou bonzão, sou inteligente, sou cheio das habilidades, sou cheio disso, sou cheio daquilo. Mas os resultados que eu estava enfrentando não condiziam com aquilo que eu falava que eu era. Eu me colocava aqui, mas a minha vida estava aqui. E foi no meio das minhas batalhas que eu entendi o que eu era de verdade e aquilo que eu também não era, não tinha como característica. Foi no momento de dor que eu assumi, eu precisei expor isso. Eu descobri que eu era um covarde. Foi na minha guerra, nas minhas batalhas, que eu entendi que eu era uma pessoa inconstante. Por mais que eu tentei me enganar várias vezes, tentando criar uma história, um roteiro, todo um filme na minha mente, não, o mundo está conspirando contra mim, não está acontecendo porque o mundo é difícil, para mim é mais difícil. Na verdade era mais difícil porque quem eu era tornava o meu contexto mais difícil. Como eu conduzia a minha vida, tornava o meu contexto muito mais complicado de ser vencido. O meu espírito, o meu padrão de comportamento estava trazendo os resultados que eu estava vivendo naquele momento. E eu só entendi quando eu comecei a encarar as minhas batalhas. Quando eu me deparei com circunstâncias em que ali literalmente o Senhor estava me despindo. Ele estava tirando aquela armadura que eu estava vestindo. Ele estava tirando aquela vestimenta antiga. E aí eu caí a ficha. Falei, Senhor, sou covarde, sou inconsistente, sou um homem sem fé, sou uma pessoa altamente insegura ao extremo. Existem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar aqui nesse texto. Primeiro ponto: não tente incluir pessoas em batalhas que são suas. Não tente participar ou cobrar pessoas de batalhas que são suas. Quem sabe mais, quem conhece mais, tem uma responsabilidade maior de lutar. Não adianta, muitas vezes, eu cobrar de pessoas que mesmo que sejam da minha família, do meu sangue, mas não conheçam a verdadeira palavra, o que é real, o que é verdadeiro, que entrem comigo junto nessa luta. Não vai dar certo. Se eu perguntasse a você, você preferiria dividir o fardo com uma outra pessoa? A resposta é óbvia, sim. Entre entrar numa luta sozinho e entrar bem acompanhado, eu prefiro estar com alguém. É muito mais fácil. Porém, nem sempre nós estaremos acompanhados. Perceba que o Senhor fez questão de enviar o anjo na hora que todos tinham atravessado, só Jacó que não. Se a batalha fosse para a família toda, o anjo teria chegado antes dos filhos, das esposas, antes dos rebanhos atravessarem o rio. Eles só atravessaram aquela região, e aí então o Senhor falou, pronto filho, essa luta é sua, esse combate é seu. É muito comum muitas pessoas condicionarem o seu posicionamento a terceiros. E como eu sei disso? Eu fiz isso.
Se o meu pai lutasse, eu lutaria. Se a minha mãe lutasse, eu lutaria. Se eu tivesse a minha família junto comigo, eu lutaria. Mas aí que tá, tem batalhas que realmente são da família, lutaremos juntos, mas tem batalhas que são nossas. Somos nós que temos que dobrar o joelho. Somos nós que temos que jejuar. Somos nós que temos que lutar por aquilo que desejamos. Somos nós que temos que liberar palavras de poder, palavras de autoridade. Somos nós. E muitas vezes, por aquela frustração interna, a gente descarrega no próximo com um peso, com uma cobrança, que vai fazendo com que problemas novos comecem a surgir, comecem a aparecer. Muitas vezes nós vamos colocando um peso na situação, onde muitas vezes estar, por exemplo, dentro de casa é insuportável. E aí, você não vai fazer nada? Você não vai me ajudar? Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem como que funciona. Mas só eu, biblicamente falando, o Senhor nunca precisou de muitos. Biblicamente falando, Ele deu vitória por várias vezes por intermédio de um. Quando nós somos expostos a desafios extremamente complicados, saiba que de uma grande provação, o Senhor tem uma grande promoção te esperando. Diante de um cenário caótico, o Senhor tem um cenário extraordinário preparado para cada um de nós. Jacó não buscou a luta veio até ele, e o mais importante, ele não fugiu da luta. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. As lutas, com mais força, diga isso, as lutas vêm para todos, mas não são todos que entram nas lutas. As lutas vêm para todos, mas não são todos que a encaram de frente. Momentos de crise vêm para todos, não são todos que encaram a crise de frente. Apenas sofrem as consequências negativas dessa. Vamos juntos, diga isso por favor. Campeões, heróis, vencedores, são forjados na batalha. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Eu poderia trazer para as minhas palavras esse versículo que nós acabamos de ler, dizendo o seguinte: ninguém para uma pessoa decidida. Ninguém para uma pessoa decidida a vencer, a alcançar os objetivos que existem dentro dela. Uma vontade forte torna o sucesso inevitável. Se você parar qualquer pessoa que para você é uma referência de vida, se você parar qualquer pessoa que venceu numa área que você está lutando essa batalha hoje, ela vai dizer a você: nem sempre foi assim. Nem sempre as coisas aconteceram da forma que aconteceu. Por exemplo, para quem está começando ou deseja começar um negócio próprio, vai até uma pessoa que já tem um negócio próprio estabelecido e conversa com ela e você vai ver o que ela tem para falar. Ela vai falar, no início foi duro, foi difícil. Por exemplo, doutora, a senhora tem um escritório hoje. Como que foi o início? Difícil, sozinha. Vocês estão começando um projeto novo, fui ungir a empresa de vocês. Tem os seus desafios, tem as suas batalhas, tem o período de conquistas, tem o período de provações, tem o período onde nós somos lapidados, apertados, espremidos de todos os lados. Esse homem estava tão decidido a vencer aquela batalha, que eu vou colocar dessa forma: o anjo apelou,
ele tocou num ponto que em tese poderia fazer Jacó parar. Existem lutas em que você vai ser atingido em lugares que não vai doer, mas você vai suportar de uma forma mais eficaz. Mas existirão momentos que você será atacado em lugares que vai dar vontade de morrer, ao invés de passar por aquele contexto. Muitas vezes as lutas vão atingir pontos, seja aqui, ou em quem nós amamos, que vai dar vontade de parar, de desistir. Quem aqui já teve vontade de desistir, de jogar tudo para o alto? Então, nós somos todos farinha do mesmo saco. Nós somos todos do mesmo contexto. Mas isso não pode acontecer. A batalha ter chegado, quando nós falamos de guerras, as guerras marcam um período de transição. Se você não tiver essa visão, as guerras vão marcar períodos de retrocesso na sua vida. Tem pessoas que não importa quanto tempo se passe, quantas lutas elas enfrentam. Tem pessoas que vivem a dar as respostas erradas e nunca conseguem transicionar para um momento difícil. Pode reparar, o Senhor disse assim, eu vou dar uma terra maravilhosa para vocês. Vocês têm vontade de conhecer outros países? Que país vocês têm vontade? Fala para mim. Israel. Quem tem vontade de conhecer Paris? Levanta as mãos, por favor. Paris é bonitão, né? Maravilhosa a cidade. Itália, Espanha. Imagina o Senhor vira para você e falar assim, vai lutar que eu vou te dar Paris. Vai e tome posse, eu vou te dar Madrid. Eu vou te dar aquela região, vou te dar aquela cidade, vou te dar aquele estado. Quando o Senhor prometeu a terra prometida, é isso aí. Quando o Senhor prometeu aquela grande terra, aquela terra extraordinária, o Senhor iria conduzi-los, mas não iria fazer o papel deles. Ele não ia executar o papel daqueles homens. A terra prometida não foi uma vitória entregue, foi uma vitória alcançada, conquistada. Mesmo diante daquilo que o Senhor havia falado, eles tiveram que guerrear. E essas guerras marcaram um período de transição importantíssimo, onde eles estavam indo morar em casas que eles não construíram, desfrutar de riquezas que eles não alcançaram. Eles iam viver uma vida que o Senhor estava permitindo que eles subissem a um nível muito, muito mais alto. Mas só foi possível aquela mudança, aquela transformação, porque eles encararam os seus adversários. Vencedor, vamos juntos, diga isso por favor. Vencedor, mais forte, vencedor, mais forte, vou pegar no pé de vocês. Vencedor é aquele que vence a dor. Então não pare. Dói muito mais quando você para. Escuta o que eu estou te falando. Dói muito mais quando você se entrega. No início pode trazer aquela falsa sensação de alívio, porque eu não estou tendo que me esforçar, mas depois, quando vem a frustração da vida, ela vem assim num balde. Ela vem para te arrebentar. Ela vem para te consumir. Então ele estava, mas foi o Senhor que fez Jacó sentir dor? Foi. Foi por ordem do Senhor que a coxa dele foi deslocada? Foi. O Senhor enviou aquele anjo? Foi exatamente o Senhor, mas em nenhum momento o Senhor quis tirar algo daquele homem. O Senhor não queria tirar a alegria, o Senhor não queria tirar saúde, porém existem coisas na vida que nós só vamos viver por intermédio das guerras, não tem como. Sabe aquela história de que
as pessoas só valorizam se tiver um preço pago, é mais ou menos isso. Um filho que você vive dando tudo que ele quer, tudo que ele quer, tudo ele quer, ele tem grandes chances de desprezar algumas coisas, porque ele não conheceu o preço pelo qual foi pago. Ele corre o risco de tratar algumas coisas como sendo comuns, naturais, porque ele não teve que dar o sangue, o suor. Pode reparar, as coisas que você mais valoriza na vida são aquelas que você teve que penar por aquilo, você teve que dar o sangue por aquilo, você teve que se matar por aquilo, você teve que dar o seu melhor por aquilo. Hoje muitos só conseguem enxergar a aprovação, mas na verdade a consequência da aprovação é a promoção, uma vez que você tenha dado as respostas certas. Um contexto difícil, por exemplo, entre casais, só serve para trazer à tona o que precisa ser mudado entre eles. Há um tempo atrás eu atendi um casal, eu não os conhecia, conheci no próprio atendimento. O casamento estava uma desgraça, estava péssimo, estava pior do que péssimo, estava péssimo em porção dobrada, triplicada. E aí eu fui dando oportunidade para eles falarem, e eu com muito amor disse assim: está tudo errado. Ah, mas é assim que eu aprendi. Falei, queridos, está na hora de desaprender e fazer diferente, está tudo errado, não vai dar certo. A crise não chegou para trazer uma perda, para trazer divórcio ou separação. A crise trouxeram eles para este momento, para que eles entendessem, é hora de mudanças. Então os momentos difíceis que muitas vezes nós evitamos, são as libertações e mudanças que eu deixo de viver. Aquilo que eu não tenho coragem de lutar, enfrentar, encarar, muitas vezes são as respostas de oração que eu estava pedindo ao Senhor há tanto tempo, mas muitas vezes eu estava esperando vir numa embalagem maravilhosa, mas na verdade o Senhor trouxe numa embalagem um pouco feia, complicada, uma imagem tempestuosa, algo muito, muito, muito difícil, mas o propósito do Senhor sempre foi nos abençoar. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você, vamos juntos por favor, levante a sua voz, diga isso, porque você lutou com Deus, e com homens, e lutou com Deus. Como assim? Ele não estava lutando com o ser divino? Lutou com Deus. Lutou com homens. Aí eu te pergunto, quantos homens existiam nessa batalha? Ele lutou com Deus e contra si mesmo e venceu. Uma pessoa que vence a si mesma, ela vence qualquer coisa. Nós somos as maiores pedras de tropeço nas nossas próprias vidas. Se eu consigo pular os meus próprios obstáculos internos, nada me para. Não para. Entenda que eu não estou falando que é mais fácil, não é, é difícil, é complicado, tem um processo, mas nada te para, você continua. Aquele homem ouviu essas palavras depois de vencer várias coisas. Primeiro, se ele lutou durante a madrugada toda, ele não dormiu. Como que você fica quando você não dorme? Fala para mim. No mínimo você fica com muita raiva, você fica impaciente, você fica chato. No mínimo acontece isso. Normalmente quando nós não dormimos bem, qual que é a sensação que nós temos? Letargia, a cabeça fica mais cansada, você já não entende muita coisa. Se ele lutou a madrugada toda e também não comeu, se o sono te deixa com raiva, fome, então eu não preciso nem falar. Se você é crente, está no teu DNA, você vai sentir muita fome. Ele estava com fome, com sono e com dor. Existirão muitos momentos na vida que nós teremos fome, sono e dor. Mas ele não permitiu que o contexto o parasse
Porque decisão de vitória independe do que eu vivo aqui fora, é uma questão interna. Todo vencedor só pode ser chamado de vencedor porque ele superou dias, meses, anos, muitas vezes de lutas, de tribulações, de batalhas. Gente, isso acontece nas pequenas coisas. Quem aqui gosta de fazer atividade física? Levanta as mãos, por favor. Que bando de sedentário, hein? Que coisa mais feia. Eu não gostava. Comecei a gostar um pouquinho mais de fazer academia. Mas o ápice da minha raiva na academia é quando eu tenho que fazer cardio. Gente, ficar lá naquela esteira. Quando eu subo nela, parece que o tempo retrocede, ele passa mais devagar. 1,5, 1,75, 2,1. E a esteira é um barato, né? Você desvia o olhar, você está andando. Aí você fala, nossa, passou um tempão, né? Vou voltar a olhar aqui no... Você olha até de rabo de olho, passaram-se incríveis 3 minutos. E eu me lembro de um dia, eu estar ansioso para ir embora. Eu pensei assim, falei, gente, eu já fiz o meu treino. A minha parte eu já cumpri aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou embora, não preciso disso. Sem brincadeira. Internamente, na minha consciência, veio assim, você pode superar isso. E se você não superar isso, pode ser que esse padrão entre em outras áreas da sua vida. A questão não era a esteira, mas o que poderia acontecer. E olha, e aí eu estabeleci pequenas metas. Vai, mais 2 minutos. Vai, mais 5 minutos. Vai, mais 3 minutos. Vamos lá. Na hora que eu terminei, tinham se passado 50 minutos. Tem coisas que parece que nunca vão terminar. Mas quando termina, o que ela produz dentro de você é extraordinário. Tem coisas que são insuportáveis, mas depois que você vence aquele momento, imagine Jacó. Gente, quem já quebrou, já deslocou alguma coisa, quem já teve uma luxação, pelo menos, levanta as mãos. Dói pra caramba. Dói demais. Imagine aquele homem com a articulação da coxa incomodando, mas de alguma forma, eu não vou parar. Eu não vou parar, eu vou continuar, eu não vou parar, eu vou insistir, está doendo, eu ignoro, coloco em segundo plano, eu vou continuar, vem cá, vamos para o pau, anjo, vamos lá, eu vou enfrentar você, eu vou encarar esse problema, está insuportável, a vontade é de querer sumir no mundo, desaparecer, mas eu não posso. Você pode desaparecer para os problemas, mas os problemas não desaparecem de você, não tem como. A única coisa que soluciona problemas é encará-los de frente. Não existe um outro caminho. O caminho do milagre que nós falamos é o esforço. Se não houver esforço, acabou. Não tem como. Esse homem, ele começou a batalha de uma forma. Ele terminou a batalha de uma forma completamente diferente. Deus, ele permite batalhas para que você entre nelas de um jeito, mas você sai completamente diferente. Você sai com outro nível de força, de poder, autoridade. Você sai com outro nível de ousadia. Você sai com outro nível de sabedoria, de visão. Ele saiu como um campeão com Deus. Tiago 1, 2 ao 3 diz assim: vocês verão como a fé de vocês será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: por isso, não desistam facilmente. Não desistam facilmente. Não se entreguem facilmente. Sabe aquela expressão que a gente já ouviu milhões de vezes? Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, vivendo, desfrutando. Tem o seu preço.
As batalhas, elas vêm para nos tornar completos. Foram nas minhas lutas que eu desenvolvi fé. Foram nas minhas lutas que eu me tornei uma pessoa melhor. Foi nas minhas lutas que eu consegui equilibrar as minhas emoções. Foi nas minhas lutas que eu desenvolvi continuismo. Foi nas minhas lutas que eu me aproximei de Deus. E não tem como, tem horas que é só dor que nos aproxima de Deus. Por isso Ele permite tanta coisa. É só nos momentos de aflição que nós vamos até Ele, com humildade, com sinceridade, rasgamos o nosso coração. Num contexto normal, num contexto em que as coisas estão acontecendo, por diversas vezes, estou falando porque eu fiz isso, nós colocamos o espiritual em segundo plano. Deixa a dor chegar para você ver se você faz isso. Mas não faz nem a pau. A gente cai a ficha. A gente começa a tratar como verdadeira prioridade. Nós estabelecemos um nível muito alto de comprometimento. Felizmente ou infelizmente, a melhor versão do cristão sai nos momentos de dores. Sabe por quê? Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Na minha fraqueza, mais forte, na minha fraqueza, eu conheço a força de Deus. Na nossa fraqueza, nós conhecemos a força de Deus. Nas nossas turbulências, nós conhecemos a glória de Deus. Nas nossas dores e dificuldades, nós conhecemos o verdadeiro poder do Senhor, nós conhecemos o seu verdadeiro amor, nós conhecemos a sua misericórdia, nós conhecemos. Se lembra do processo da conquista da terra prometida? Olha o que diz aqui no livro de Deuteronômio 2, a partir do versículo 30. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor seu Deus endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-los em nossas mãos, como de fato aconteceu. Não foi uma guerra premeditada, eles não estavam indo para encarar aquele povo, mas o Senhor forjou um contexto, endureceu o coração do inimigo, porque o Senhor queria entregar algo a eles. Você sabia que tem problemas que podem aparecer na empresa em que você trabalha? E esses problemas caem no teu colo. Com o propósito de, só vem em cima de mim? Não. Um solucionador de problemas é colocado em evidência. Então, se você resolve uma questão complicada dentro da tua empresa, o teu próprio patrão vai ter olhos diferentes para você. Tem pessoas que eu já vi se questionando, murmurando: nossa, mas tudo vem em cima de mim, tudo vem em cima de mim. Muitas vezes é o portal de oportunidade que o Senhor está dando para te colocar em evidência. Se torne um solucionador de problemas para você ver aonde você vai. É inevitável, você cresce. Cada pessoa bem-sucedida, advogados bem-sucedidos, são bem-sucedidos porque se tornaram solucionadores de problemas. Médicos bem-sucedidos, os mais procurados, se tornaram solucionadores de problemas. Pessoas extremamente abençoadas, extraordinárias, solucionaram alguma coisa e por isso cresceram. Davi, ele nunca foi famoso por ser irmão de alguém que fazia parte do exército de Saul. Davi se tornou famoso quando ele resolveu um problema. Quando viram do que ele era capaz, poxa, esse menino é diferente. Esse menino é bruto. É pouco tamanho, é muita força. É pouca estatura e muita ambição, muita ousadia. Os problemas nos tiram do anonimato. Os problemas nos aproximam de Deus, os problemas nos promovem, os problemas fazem com que a nossa versão mais pura saia. É no fogo que nós somos purificados. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza, mas o Senhor, o nosso Deus, o entregou a nós e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Não houve, vamos juntos, diga isso por favor, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Não existiu problema alto demais, obstáculo grande demais, desafio grande demais. O Senhor entregou
tudo. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã. E Og, o rei de Bazã, saiu do nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: não tenha medo, porque eu entreguei nas suas mãos ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E o Senhor, o nosso Deus, entregou em nossas mãos também Og, o rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse nada. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, não houve nenhuma cidade que não lhes tomássemos. Vamos juntos, diga isso: 60 cidades. Já parou para pensar que porque o Senhor na batalha anterior começou a endurecer o coração do rei, o próximo rei veio, eles encararam e eles entraram num processo de conquista sem igual? 60 cidades, 60 vitórias, 60 boas notícias, 60 grandes acontecimentos, 60 grandes testemunhos, 60 grandes viradas, transformações, por intermédio das lutas. Se coloquem de pé, por favor. Todas estas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou. Na nossa fraqueza nós conhecemos a força de Deus. Não enxergue o seu contexto, os seus problemas como antes. Tenha um outro ponto de vista. Muitas vezes o que nós recebemos como peso é o caminho para o lugar que você deseja chegar. É o caminho que o Senhor está criando. Sabia que tem bombas que explodem na nossa rotina, que parecem ser o fim do mundo? Mas na verdade, se não viesse na forma de bomba, de explosão, nós não daríamos a devida atenção àquilo? Gente, é a coisa mais linda. É assim, ó, tem alguns casos que chegam até nós, que tem alguns que são simples, tem outros que são desafiadores para ajudar. Mas é incrível quantas pessoas que dão a resposta certa saem maiores daquele contexto. É incrível. Porque muitas vezes o que nós vivemos agora não é algo pontual, é uma construção de escolhas que nos levou até aquilo. A guerra, ela acaba sendo uma consequência de muitas escolhas. Omissão, indiferença. Eu me lembro de pegar um caso, estou pensando aqui para falar do jeito certo. Ó, preste bastante atenção. Nada justifica uma traição. Estamos de acordo? Mas vamos lá. Me lembro de pegar um caso e eu conversei com um rapaz. E aí ele estava falando sobre as coisas que a mulher tinha feito com ele. Sim, realmente, não foram boas. Mas eu estava mais preocupado com o tipo de marido que ele tinha sido até aquele momento do que propriamente com aquilo que a mulher tinha feito. Falei, deixa eu interromper o senhor só um minutinho, vamos conversar aqui diferente. Que tipo de marido o senhor foi? E a reação dele foi, não, mas a gente não vai falar do... Não, faz parte, eu quero entender o que levou a esse contexto. Ele falou assim, como assim, o que levou a esse contexto? Falei, querido, nada é de graça. Alguma coisa aconteceu aí. A falha pode estar em grande parte nela? Pode. Mas eu não ficaria surpreso se o senhor tivesse contribuído para que isso acontecesse. Dito e feito.
Ele virou e falou: eu passava boa parte da semana fora, e quando eu estava em casa, eu queria ir para o churrasco com os meus amigos, eu queria jogar bola com os meus amigos. A mulher me procurava e eu falava, não quero. Era não. Eu enchia ela de presentes. Eu falei, para tentar compensar a tua ausência? Eu falei, querido, se a tua mulher tem a linguagem do amor da Catarina, você está frito. Se a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, você se lascou. Você vai encher ela de presentes, não vai dar. Enfim, o cara frio, um baita de um cavalo, sem educação ao extremo. É assim, todo aquele contexto terrível. Eu falei, não justifica. Mas sabe o que aconteceu? Ela encontrou fora o que ela não tinha dentro. Fui muito duro com ela quando eu conversei com ela. Muito duro mesmo. Macetei ela no bom sentido da palavra, com amor e carinho. Mas ali aquela guerra não era para promover divisão. Ambos se tornaram pessoas melhores, os dois, sem exceção. Tanto é que eu perguntei para eles depois do ocorrido, relacionamento está melhor? Eles falaram assim, incomparável. Ela está sendo para mim o que eu sempre desejei, e eu estou sendo para ela o que ela sempre desejou. Então aquela guerra que eles enfrentaram trouxe uma promoção, elevou o nível daquela união. Quando nós somos atingidos por crises, tem crises que só revelam uma necessidade de mudança na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de ser, se nós somos gratos ou ingratos, se nós somos aplicados ou não, se nós somos mais um no meio da maioria ou não. Eu estou citando exemplos porque estão vindo à minha cabeça. Eu me lembro de atender um cara, um bom tempo atrás, e esse rapaz, ele, sabe o que é a pessoa que nunca prosperou na vida, tipo, nunca viveu um pequeno crescimento que seja, nada, menos do que nada. Mas o cara conversava e ele usava a seguinte colocação, e eu sei que eu sou muito bom no que eu faço, eu sei que eu sou excelente, o cara se colocou aqui. Depois que ele terminou de falar, falei, por onde o senhor passou? O que o senhor tenta fazer? Falei, sinceramente, talvez o senhor não seja esse bicho papão todo que o senhor está falando que é. Na hora ele recuou, literalmente ele recuou. E eu falei, não receba isso mal. Esse é o momento que o senhor vai rever a tua forma de trabalhar, vai mudar, vai eliminar, se existe orgulho, vai eliminar, e existia, claro, vai eliminar muitas coisas, as coisas vão começar a caminhar. Simples assim. Então o contexto de dor, quando ele aparece, é para nos aliviar de uma dor, é para desaparecer com uma dor. Então vejam os momentos de luta não como momentos de retrocesso, mas sim como momentos em que o Senhor quer trazer grande promoção. Tem dias que você tem que bater no chão, pisar forte, e eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não termino esse dia da mesma forma. Eu não vou continuar do mesmo jeito. Eu vou encarar você de frente, problema. Eu vou enfrentar você, desafio. Forças malignas. Eu vou bater de frente com vocês. Eu só me recuso a perder mais uma batalha. Chega, as perdas vão se encerrar a partir de agora. A vitória é minha. E com muita coragem. Muita ousadia. Feche os seus olhos, por favor. Deus não quer tirar nada de você. Talvez o que Ele deseja tirar é velhos hábitos, sentimentos, comportamentos que não são bons, que têm sido nocivos para vocês, mas no mais, as guerras vêm para nos acrescentar aquilo que nós não temos, as guerras vêm para acrescentar aquilo que nós não temos, as guerras vêm para acrescentar aquilo que nós não temos, as guerras vêm para acrescentar aquilo que não temos. Se está te faltando algo, é por intermédio da guerra que você vai se tornar completo. Se lembram da perseguição final de Jesus? O momento mais turbulento da vida de Jesus?
Quando chegou lá no final, quando ele já estava pregado na cruz, ele disse: está consumado, está completo, está terminado. Então aquele período de tribulação final fez com que tudo fosse terminado, concluído, e dali ele passou por uma glória maior. Daquele período de dor, ele foi espancado, cuspiram nele, bateram nele, ele foi humilhado, envergonhado, ele foi despido, e depois daquele momento foi revelado uma glória maior. É por intermédio da guerra que você será completo, é por intermédio da guerra que você vai crescer, é por intermédio da batalha que você vai ver uma melhora no teu contexto, no casamento, no teu contexto profissional, financeiro. É por intermédio dos momentos difíceis que você vai viver dias de glória, é por intermédio do contexto complicado que enfrentamos que Deus vai nos promover. Provações geram grandes promoções, provações geram grandes promoções. Diga isso: meu Deus, eu entro nessa batalha hoje, essa batalha é minha. Tenha a ousadia e a coragem de trazer a responsabilidade para você. Eu não vou esperar que as pessoas orem, eu vou orar. Eu não vou esperar que as pessoas jejuem, eu vou jejuar. Eu não vou esperar que se posicionem, essa batalha é minha e eu vou encará-la de frente. Eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas preparadas para mim. Eu sei que o Senhor quer me levantar, eu sei que o Senhor quer me justificar, eu sei que o Senhor quer fazer o impossível, eu sei que o Senhor quer fazer o sobrenatural acontecer, eu sei que o Senhor quer fazer. Meu Pai, não é tempo de dor, não é tempo de aflição, é tempo sim de guerra, mas nós vamos vencer essa guerra e vamos terminar por cabeça, por cima. Nós vamos terminar nas posições mais altas. O Senhor conhece as aflições da tua igreja, o Senhor conhece as aflições da tua igreja, o Senhor sabe quais são as dores, as guerras. Então eu peço que o Senhor fortaleça, eu peço que o Senhor os levante. Aqueles que estavam com o espírito abatidos, sejam fortalecidos agora, sejam levantados agora, sejam levantados agora. Aqueles que estiveram desanimados, sejam levantados agora. Diga isso: eu não vou parar. Diga isso: eu não vou parar. Diga para você: eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou me entregar, eu não vou parar, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo enquanto o Senhor não me justificar, eu não te largo enquanto o Senhor não me honrar, eu não te largo enquanto eu não vencer essa batalha. Se a batalha chegou, eu não queria, mas se ela chegou, eu vou encarar, eu vou enfrentar, eu vou de frente para com ela e eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa guerra. Eu sei que grandes alegrias estão por vir, eu sei que grandes acontecimentos estão por vir. Eu sei que o Senhor vai realizar uma grande obra. Eu creio no teu poder, eu creio na tua autoridade, eu creio que o Senhor vai fazer coisas incríveis. Meu Deus, então vai mudando a história de vida dela, vai mudando a história de vida dela. Ela não é esse período de dor, ela não é esse período de sofrimento. O Senhor tem muito mais. Tem coisas incríveis aguardando você depois desse momento de guerras. Tem uma vida poderosa. Muitas vezes o teu momento difícil, o Senhor só está usando dele para revelar quais são as mudanças necessárias. Ele está usando dessa oportunidade para curar o teu destino em definitivo. Olha para cá um instante, por favor. Faraó, os egípcios, por muito tempo, foram os maiores adversários do povo de Deus. Você tem noção que são 400 anos debaixo de uma escravidão ferrenha, terrível? Você tem noção que é você como pai vendo seu filho crescendo, nascendo num contexto tão diabólico quanto esse? Escravidão, vergonha. O Senhor queria eliminar Faraó da vida deles, mas isso só foi possível porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Em tese, quando eles saíram dali, de dentro do Egito, eles poderiam pensar: poxa, agora acabou. Mas aí que está, se o Faraó não morre, a luta não termina.
só sair de dentro do Egito, Faraó tem pernas. Infelizmente os problemas têm pernas, eles vão nos acompanhar. Pô, sair de dentro do Egito, agora acabou. Não, se Faraó não morre, não acaba. Se algo não é encerrado, não acaba, vai continuar. Mas olha como é lindo. Êxodo 14 está escrito isso. E planejei tudo isso para que a minha glória fosse demonstrada, se manifestasse por intermédio da vida de Faraó. Então, Faraó veio com uma força brutal. Lá diz que ele levou todos os seus homens, os seus cavalos, os seus recursos, e foram atrás daqueles inimigos, do que eles consideravam inimigos do povo de Deus, e eles foram atrás, aquela luta se tornou intensa, para que nunca mais ela acontecesse, porque chegou um momento que Faraó morreu. Então muitas vezes o Senhor nos permite passar por lutas agora, para que essa luta nunca mais volte a acontecer. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por contextos para que nunca mais nós venhamos viver esse contexto. Muitas vezes nós evitamos aquilo que pode nos libertar. As guerras libertam. As guerras libertam. As guerras trazem mudanças. E o que é mais lindo, que o que parecia ser mais uma afronta de Faraó, era o Senhor colocando um ponto final em Faraó. Era o Senhor exterminando por completo com aquele problema. Faraó nunca mais foi visto, os egípcios nunca mais foram vistos. 2 Coríntios 4 diz assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados, nem despedaçados, ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Porém, vamos juntos, diga isso com muita força, por favor. Porém, não desanimamos, nem desistimos. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona. Somos derrubados, mas diga isso, por favor. Mas nos erguemos. Se levante. Ó, quero todo mundo aí, ó. Estufa o peitinho. Estufa o peitinho, posição aí do Superman para os homens, Mulher Maravilha para as mulheres. Se levanta, se erga e prossiga. Batalhas vêm para todos. Um tempo atrás eu recebi uma notícia de algo que veio até contra mim, contra o Vitor. Eu poderia ter me abatido. O que eu fiz? Vou para cima, me levantei. Eu não queria, a batalha chegou, eu não queria, mas uma vez que ela chegou, não vou fugir. Se levanta diante dos cenários da vida. Talvez hoje você não tenha tanto prazer no lugar onde você trabalha. Se levanta, você vai crescer, você vai avançar. Talvez você não tenha prazer na vida que você tenha vivido. Se levanta, encare, isso vai passar. Diga isso com muita força. Esse momento, ele vai passar. Dias melhores estão por vir. Hoje eu me levanto e prossigo. Eu vou avançar e superar esses adversários. E eu declaro que de hoje em diante não existirão muros altos demais para vocês. Eu declaro que o que hoje parece ser insuportável, não existirá muros altos demais para você. Você vai suportar, mais do que isso, você vai vencer, você vai além, você vai para um outro nível, você vai para um outro patamar. Eu oro pela tua vida, eu te abençoo, eu profetizo bênçãos sobre bênçãos, eu profetizo grandes e grandes viradas. Eu declaro que de hoje em diante as guerras vão se encerrar e você viverá um período de grande promoção. Não desanime, não deixe o teu coração preocupado. Deus fará uma grande obra, assim como está escrito: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela virá pela manhã. A alegria de Jacó veio ao amanhecer, a alegria daquele homem veio depois de uma madrugada de lutas, de batalha, de entrega, de muito sacrifício, e a sua
também virá. Eu te abençoo, eu profetizo bênçãos em todas as coisas. Deus vai te honrar, Ele vai te justificar, Ele vai curar o teu destino, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.